O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse: vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, nós temos a riqueza da igreja, da sua liturgia, que para nós hoje foi proclamada, que é muito útil para nos ensinar como vivenciarmos bem esse tempo pascal. Já estamos entrando na 6ª semana do tempo pascal. E se a gente observar, todo esse tempo pascal foi embasado, foi fundamento, o livro da primeira leitura, Atos dos Apóstolos. Tudo isso para nos ensinar como ser igreja. O que está relatado ali, meus irmãos, é a experiência da igreja de Cristo, então, nascente. A experiência fundante da igreja. Então, eu penso que é muito importante a gente entender bem o que tem sido ensinado para nós nesse tempo, através das atitudes dos apóstolos. É isso mesmo que significa o nome do livro. As coisas que os apóstolos fizeram. E nós somos chamados a imitá-los. Então, o que fica muito claro é a ação do Espírito Santo sobre aquele que se deixa por ele guiar. É isso que nós vemos nos apóstolos. Inclusive, tem uma citação de Paulo que explicita isso. O Espírito Santo e nós decidimos. Assim também deve ser a nossa caminhada. Para que não fique dúvida, eu vou fazer um brevíssimo resumo desse livro, para a gente entender qual deva ser a nossa participação também. Tem 2 protagonistas que formam toda a trama, podemos dizer assim, dessas atitudes dos apóstolos. E nós sabemos, um é o nosso padroeiro paroquial, Pedro, e o outro, Paulo. 2 homens que se deixaram transformar pelo Espírito Santo. E tiveram inclusive o nome dos 2 mudados pelo próprio Cristo. Nós sabemos que Simão passou a ser Pedro. E passou a ser um Pedro diferente. Antes afoito, turrão, medroso e até covarde. Mas depois que aceitou o Espírito Santo e se deixou guiar por ele, Pedro foi forte. Aquele Pedro que negou Jesus diante de uma escrava, diante de uma empregada, ele foi corajoso a ponto de colocar o dedo na cara dos fariseus e falar: aquele Jesus que vós o matastes está vivo.
Então é isso que nós vamos ver nos Atos dos Apóstolos. E a riqueza também se mostra porque as leituras que para nós foram proclamadas hoje, foram proclamadas por 3 evangelistas. Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho. A leitura da profecia do Apocalipse também, escrita por João, autor do Evangelho que ouvimos. Por aí dá para a gente perceber a riqueza dos escritos que nós estamos aprendendo com a Santa Igreja hoje. Lá nos Atos dos Apóstolos, do capítulo 1 até o capítulo 13, é como se fossem os Atos de Pedro, desse Pedro fortalecido pelo Espírito. Lá nós vamos ver ele indo na casa de Cornélio e converte o centurião. Lá no templo, quando o aleijado lá pede uns trocados para ele, o que ele diz? Dinheiro eu não tenho não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E o milagre aconteceu. E assim vai se seguindo a ação do Espírito Santo em Pedro. É Pedro que lidera, que toma a dianteira sempre, que conduz a eleição de Matias para integrar o grupo dos 12, no lugar de Judas, que havia traído Jesus e se suicidado. E assim vai até no ponto que nós ouvimos hoje, o capítulo 15 de Atos. Ou melhor, no capítulo 14. Onde eles se reúnem, e o que nós vemos hoje é parte do que aconteceu. O primeiro concílio da igreja, o concílio de Jerusalém, ou concílio apostólico, quando a igreja começou a se organizar como tal, como igreja. E daí por diante, o Espírito Santo passa a inspirar o outro convertido, sinal e exemplo para nós de conversão. Paulo, que antes era perseguidor e até assassino, vai se transformar na luz, na base também dessa igreja que nasce com toda a força e nos dá essa riqueza que nós todos sabemos que temos na igreja das suas cartas. Assim nós vamos aprendendo na liturgia de hoje, irmãos. E nós vemos na profecia do Apocalipse que foi para nós proclamada, a apresentação da Jerusalém celeste, a Jerusalém messiânica. Ou seja, é uma prefiguração da vida eterna que Deus quer dar para nós. Aí nós vemos uma simbologia também muito rica. Nós percebemos que apareceu várias vezes o número 12, né? 12 alicerces das muralhas que cercavam essa cidade, o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro, e assim vai se repetindo. Para que isso? Esse 12 é para significar que a salvação é para todos. Nós vemos que essa cidade tinha 4 portas, cada uma delas voltada para os pontos cardeais, né? Para o norte, para o sul, para o nascente, para o poente, para dizer que a salvação é para todos. A salvação que Jesus Cristo veio para nós trazer é para alcançar a todos aqueles que por Deus foram criados. E nós somos chamados a ser colaboradores de Jesus. O Espírito também aparece, mesmo nessa simbologia da Jerusalém messiânica. E assim é a ação de Deus. Nós chegamos no Evangelho de Jesus, onde Ele nos dá com toda a certeza a maior de todas as promessas que Ele fez. Ele disse que se nós guardarmos a sua palavra, o Pai e Ele mesmo virá a nós, e em nós fará a sua morada. Não pode haver riqueza maior do que essa. E também Ele promete a paz. E a paz de Cristo, nós precisamos também bem compreendê-la, porque Ele mesmo diz que dá uma paz que é diferente da paz do mundo. E se nós procurarmos uma definição do que seja paz, nós podemos encontrar várias, mas não vai ser essa paz que o Cristo dá. Mesmo na Bíblia, nós sabemos que a paz é compreendida pela maioria de nós como a ausência de conflitos. Não está em guerra, está em paz. Não é assim? Quando a situação está confortável, diz o sábio que escreveu o livro do Eclesiástico, querendo dizer aos seus irmãos da sua época do conforto, da segurança econômica que ele conseguiu. Ele diz: veja com os vossos olhos o pouco que trabalhei e como adquiri grande paz. Não é essa a paz que Jesus dá também, não. Então, meus irmãos, a pergunta
que vem para nós hoje, que nós precisamos refletir e encontrar dentro de nós, qual é a paz que Cristo está se referindo e diz que nos dá. É a paz do coração, é a paz interior, é uma paz que só é capaz de nascer em nós quando nós agimos em conformidade com o plano de Deus para o qual nós fomos criados. Quando nós estamos em sintonia com Deus. Essa é a paz que Jesus promete. A paz que pode causar a maior guerra, a maior revolução e provocar os maiores estragos, talvez nem seja uma paz, uma guerra, onde tenha armas de fogo, que pode matar o corpo. Mas a guerra que pode ser travada no nosso interior, que pode nos tirar a tranquilidade, nos tirar o sono. Por isso tantas pessoas no mundo que aparentemente têm tudo para estar em paz, inclusive dinheiro. A gente sabe de muitos casos, pessoas milionárias que se atiram de um prédio, que se suicidam, ou que para dormir precisam de se abastecer de antidepressivos, de calmantes. Então, meus irmãos, a paz que Jesus nos promete hoje, como sendo um grande tesouro que só Ele pode dar, é a paz do coração. É a paz que nasce da comunhão das nossas atitudes com a vontade do Senhor que nos ensina da sua palavra. Eu quero então propor para nós, convido a vocês e para mim também, um momento de silêncio. Um silêncio orante, um silêncio que seja capaz de falar alto no coração de Deus e responder para nós essa pergunta: se eu estou guardando a palavra de Deus e se estou vivendo na paz que o Senhor dá. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.